estudar aqui, vamos falar de finanças, eleição e o que isso pode impactar na sua vida, no seu dia a dia. Aproveitando que ontem eu pude fazer a live, acabou que eu fiz, mas ficou no Instagram e eu aí não consegui gravar para o YouTube. Tive lá um percalço lá, enfim, então vamos fazer aqui enquanto eu estou no avião e vamos estrear a nossa live aérea, né, a nossa gravação aérea para o YouTube, falar sobre o impacto da eleição na sua decisão. Como que isso pode impactar a sua vida, o seu investimento, a sua vida financeira, como que isso é importante para o país. Então, muito para a gente conhecer o professor Carlos Henrique Duarte, aqui do projeto Simetria da Informação, que é exatamente isso, tá? Eu posso ter conhecimento financeiro, outras pessoas podem ter, cada um é diferente. O nosso objetivo é melhorar o conhecimento da população a respeito de finanças, empreendedorismo e gestão de negócios. Porque hoje, estão estimados aí que temos agora cerca de 17 milhões de MEIs, né, microempresários individuais, e é a maioria da população, mas as pessoas não sabem empreender, desconhecem como fazer um plano de negócio, como investir, como cuidar das suas finanças, como gerir um negócio. E com essas mudanças de mercado de trabalho, o nosso objetivo é trazer pessoas de gabarito. Nós já estamos trazendo pessoas gabaritadíssimas, pessoas que estão vindo do exterior, assessores de investimento. Eu que saí da universidade também pública, de Instituto Federal, eu era professor, e estamos aqui para trabalhar isso aí da população. Tá? Estou pegando um país que o próprio IBGE estimou cerca de 10 milhões de pessoas em situações aí de vulnerabilidade, ou seja, sem comida. Tá? E o Instituto Pense já levantou para 30 milhões. É muita gente. Se for 10, se for 30, né? O Brasil voltou ao mapa da fome. Então vamos ver o que nós podemos fazer, contribuir com conhecimento para transformar quem quer mudar de patamar a investir. Então vamos começar direto ao assunto para falar sobre a eleição. Nós temos a eleição agora esse final de semana presidencial, mas jamais esqueçam, 80% das pessoas esquecem depois de alguns meses quem votou para deputado estadual, federal, senador e vereador. Fica aí ligada e quem votou para presidente, governador, esquece daqueles que comandam o governador e o presidente, que são os parlamentares. Tá? Isso é o mais importante de todos. Então, lembrar, eu sempre falei isso, eu residi na Inglaterra e a gente foi olhar a Inglaterra, lá conhecido como a economia liberal, né? A mãe da economia do liberalismo, e os Estados Unidos, que é o filho da Inglaterra, o filho do liberalismo. Os dois países considerados mais liberais, mais liberais, assim, os que nasceram com essa questão de liberalismo, de capitalismo, enfim. Então vamos pensar, na Inglaterra tem dois partidos, o conservador e o trabalhista, dois partidos. Então isso confunde menos a cabeça do eleitor, né? Assim como a Apple, ela é a empresa que mais lucra, porque ela simplificou o processo para não confundir. Nos Estados Unidos você tem o Partido Democrata e o Republicano. Mais uma vez, democracia, conhecida as maiores democracias do mundo. E no Brasil você tem o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, 16, 17, 18, 22, tem o 70, olha só, tem agora 70 de partidos. Olha quantos partidos tem no Brasil, pela confusão que esse caso eleitor, parece que é de forma proposital, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar na nossa live aqui é o seguinte: você está muito focado aí nos dois candidatos, né, que praticamente é o que vai decidir a eleição. O candidato que está à frente das eleições, que é o ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que é do 13, que é do Partido dos Trabalhadores. Tem seu vice, o ex-governador Geraldo Alckmin, que era do PSDB, e hoje o PSDB é 45, né? Mas ele mudou para o PSB, que é 40, né? Partido Socialista Brasileiro. Então hoje você tem uma coligação de PT com o PSB, né? O que é coligação? São partidos que se unem para se eleger, fazer deputados, senadores, enfim, governadores, mas eles não têm obrigação de seguir a mesma pauta ao longo dos 4 anos, tá? Isso é importante. E existe também uma outra coisa chamada federação, que é uma novidade que surgiu agora. O que é uma federação? Uma federação são partidos que se unem também com o mesmo objetivo de concorrer aos cargos aí chamados majoritários, que é governador, presidente, né, seria prefeito, não é agora, e também os cargos parlamentares, né, que é, no caso
caso agora deputado estadual, deputado federal e senador. Mas eles têm que seguir uma linha de votação e de trabalho ao longo dos 4 anos. Então o PSB não é federado com o PT, o PSB é coligado. Então eles podem se unir agora, eleger o presidente e o vice, e depois ter algum desentendimento no meio, como houve aí com o presidente atual do Brasil, como vamos comentar já, o seu vice, né? São de partidos diferentes, eles se elegeram um partido diferente e entraram em roda de choque, os dois, tá? E aí você pode ver lá na votação no Senado, na Câmara, pode ter divergência, né? Então, o PCdoB, né, por exemplo, ele fez federação com o PT. Então eles vão seguir linhas, eles têm que votar, seguir normas ao longo desse mandato. Tá? Isso é muito importante para você pensar. E depois, então, o candidato que está em segundo é o atual presidente, o presidente Bolsonaro. Ele era do partido, hoje ele está no PL, mas é que o presidente Bolsonaro mudou tanto de partido que a gente até esquece. Ele já passou pelo PP, vários partidos já acabaram, né? O partido que ele era filiado já se fundiu com outro, enfim. Essa é a bagunça do Brasil, né? O candidato que está na frente, o presidente Lula, ele fundou o PT lá na época lá da abertura, né? Em 85, 86, 88 lá, enfim, ele é do PT até hoje, né? O segundo candidato, o presidente Bolsonaro, ele já passou por quase 10 partidos aí, muitos partidos, e a gente fica até eu fico confuso, né, de qual partido que ele era. Ele era do PSL, agora eu lembrei, né? Ele era do PSL quando se elegeu, saiu do PSL, brigou com a legenda, e agora ele está no PL. Então vejam só, o presidente Bolsonaro, assim como todos os presidentes que governaram até hoje, eles não governaram, quem governava era o parlamento. Eles viviam ali, né, que eles chamam de troca-troca, né, tomar lá da cá, né? Tinham que ficar negociando, liberar verba, dar cargo de ministérios. Por quê? Porque o eleitor tem tanto partido no Brasil, tantos partidos, que o eleitor vota no presidente, no governador, e vota em vários parlamentares diferentes. Então, quando chega lá, por exemplo, o PSL e o PT, que eram maioria na Câmara, quando o presidente Lula se elegeu, o PT era a maioria, e quando o PSL se elegeu com o Bolsonaro, o PSL também era a maioria. Chegou em segundo lugar, não chegou a ser maioria, mas chegou muito junto do PT. Tá? Eles tinham ali na faixa de 55, 50 deputados, um total de 500 deputados. Ou seja, eles têm pouco mais de 10%. Não dá para votar nada, não dá para votar nada. Então, o candidato presidente promete um monte de coisa, tipo, por exemplo, o Auxílio Brasil de R$600. Todos os dois estão dizendo que vão dar mais de R$600 e eles não podem prometer isso, simplesmente porque eles não têm maioria na Câmara dos Deputados, no Senado, para aprovar. Então, uma coisa importante que o eleitor tem que pensar é a primeira coisa: eu vou votar aqui no candidato Lula, então você toma cuidado. Se você está votando nele porque acredita no que ele prometeu, você deve seguir, então, votar nos candidatos, principalmente dos partidos que estão federados com ele, né? Federados, que eu já falei um que é o PCdoB, PT, PCdoB, você vê lá, você busca lá qual é a federação que o PT tá, PT, PCdoB, que está em fogo aqui, eu não consigo fazer isso agora. E o PSB, por exemplo, é coligado, então aí você fala, não, mas o meu candidato é do PSB, então você já vai para uma segunda etapa, tá? Coligado pode romper, mas pode seguir junto, eles estão juntos no início, tá? Então não são obrigados a ficar os 4 anos, mas que tem certeza que tem que seguir a linha pragmática e votar com o presidente são os partidos que estão federados, poucos fizeram federação, tá? O presidente Bolsonaro agora é do PL, né? Partido Liberal, que é 22, né? O presidente Lula é 13 e o presidente Bolsonaro é 22. Então, o PT fez muito mais coligações com vários partidos, né? O PL tem menos. E para a gente entender essa brincadeira, desde que se elegeu lá atrás Tancredo Neves, que acabou virando José Sarney, né? Depois assumiu aí Fernando Collor de Mello, veio Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, presidente Lula, presidente Dilma, teve a intervenção ali no Collor e teve a intervenção na Dilma, ambos de maneira assim que foi julgado pelo Supremo e
crime de responsabilidade, então em nenhum dos dois casos teve. Então veja como é que é a política. 2 presidentes foram impedidos, isso é um prejuízo enorme para o Brasil. Vocês não têm noção quanto que custa um impeachment para o país. A França tinha um presidente chamado François Hollande. Ele foi o pior presidente em 100 anos de França. Jamais se cogitou de tirar o cara, enfim, tem um movimento, mas eles sabem que isso é prejuízo para o país, muito mais caro. Estabilidade é o que gera mais dinheiro, mais retorno, taxa de juros. Então, ele cumpriu o mandato, não se reelegeu, mas manteve-se ali, né? E é por isso que os países desenvolvidos são desenvolvidos. Tá? Vai ver lá fora, assim, Inglaterra, até parlamentarismo, mas países que têm presidente, né? França, Estados Unidos, né? Se você fica interrompendo governos, né? Isso é praticamente muito difícil, porque isso impacta na taxa de juros, nos empréstimos. Isso custa muito mais caro do que manter o presidente, tá? Do que manter a estabilidade do país. Então vamos pensar aqui a respeito do que eu falei sobre deputados, senadores, desse impacto na sua vida, tá? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é sobre isso, tá? Votar no candidato, ex-presidente Lula e atual presidente Bolsonaro, e olhar, ver com quem eles estão federados e depois com quem eles estão coligados. Porque se você vota no presidente Lula e você vai votar em deputados, senadores, deputado estadual, federal, estadual, senadores do outro partido, você está, assim, assinando um cheque para que o presidente Lula não cumpra parte, ou a parte que ele falou. Ou ele vai ter que negociar, né? Chega no tomar lá da cá. Da mesma forma, o presidente Bolsonaro, você quer votar nele? Olhe quem são os candidatos a deputado estadual, federal, enfim, primeiramente federal e senador, né? Que estão federados com o PL, se tem algum federado, e depois os coligados, né? Que vão entrar junto. E aí busque votar nesses candidatos. Bom, isso é uma questão política, né? Da composição que eu estou comentando em relação à questão do presidente poder fazer aí o seu plano, né? E poder governar. Por isso que lá fora, na Inglaterra, Estados Unidos, tem 2 partidos. Na Inglaterra, parlamentarismo, mas nos Estados Unidos é presidencialismo no Brasil. E se o presidente não consegue eleger maioria, ele tem dificuldade de governar e fazer as reformas que ele quer fazer. Nos Estados Unidos, agora para ter ideia, o presidente Biden, ele tinha várias propostas, né? Ele teve dificuldade de aprovar, porque ele não tinha maioria lá na Câmara quando ele se elegeu. Ele queria fazer um pacote lá de investimentos, enfim, várias coisas, ele tinha dificuldade. Conseguiu aprovar com a ajuda da oposição, mas um valor bem menor do que ele queria fazer. Então são as coisas que a gente comenta. Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto, vamos agora pensar em relação a qual é a diferença entre votar no ex-presidente Lula, número 13, e votar no presidente Bolsonaro, 22. Vamos falar agora em termos de investimento, de rendimento, tá? Em 2018, tinha a disputa, né, entre o PT, no segundo turno, o Fernando Haddad, que é professor, acadêmico, né, e foi ex-prefeito de São Paulo, inclusive recebeu prêmios aí por questão de mobilidade, sustentabilidade, prêmios internacionais, né, em São Paulo, e era o 13, e ele é um professor que tinha um foco, né, que é mais foco do Partido dos Trabalhadores, da presidência, inclusive, em vários municípios e estados, de investir mais em educação, pagar melhores salários para professores, né? Normalmente, você tem prefeitura do PT, você vai ter salários maiores aí, melhores para professores, para pessoal da área de saúde, e mais investimentos nessa área, tá bom? Já do outro lado, que ganhou a eleição foi o presidente Bolsonaro, que ganhou a eleição, tá? E ele tinha uma pauta focada nos militares, na defesa de armamento, enfim. Então as pessoas não avaliaram isso. E olha o que aconteceu. A Taurus é a fábrica de armas, né? Na Bolsa de Valores, ela tinha um valor de mercado lá de menos de R$3. Aí quando se aproximou das eleições foi a R$3,50. Depois que o presidente Bolsonaro assumiu, alguns meses lá, o valor da ação foi para R$12. A Taurus quadriplicou de valor. É como se eu investisse R$100 na Taurus, vamos dizer, 6 meses antes da eleição, tá? E depois da eleição, 6 meses depois, eu tirasse R$400. É como se eu investisse 1 milhão, é como se eu investisse R$1.000 na Taurus
4 mil. É muito ganho, né? É muito ganho na eleição. Estou falando em relação à Bolsa, para você entender, né, que não é só Bolsa de Valores. Isso mexe com toda a economia do país, tá? Agora vamos pegar o caso agora, se fosse o Fernando Haddad, né? As empresas de educação lá caíram de valor, na Bolsa de Valores. Porque aí elas sabiam que iam perder o investimento, tem feito muito investimento, mas de forma errada, que é focar no nível superior, né? Ao invés de tentar buscar trabalhar a base em conjunto com os municípios, que é focar as universidades, fiéis. Então essas empresas de educação, elas lá caíram muito de valor, tiveram muita dificuldade ao longo desses 4 anos para manter aí a sua situação, porque realmente ao longo, na verdade não foi só os 4 anos, desde 2016, quando assumiu Michel Temer, as empresas de educação a educação começou a sofrer muito corte do governo, né? E criaram um tal de teto de gastos, criaram várias situações que o investimento em educação caiu muito. Vou mostrar para vocês um caso prático de corte de investimento em educação, ciência e tecnologia absurdo. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, chamado CNPq, ele tinha uma verba de investimento em 2001 de cerca de 521 milhões ou 531 milhões de reais do governo federal, tá? 521 milhões de reais em 2001. Bom, esse valor foi aumentando gradativamente e depois de 2003, quando o presidente Lula assumiu, foi aumentando mais. Porém, quando a presidente Dilma assumiu em 2010 para 2011, ele subiu muito mais. E ele chegou num patamar em 2015, que foi o ano que teve mais investimento em educação no Brasil, em volume, né, de recursos. O CNPq recebeu 2,4 bilhões, um pouco mais, mas 2,4 bilhões de reais de investimento para pesquisa, desenvolvimento, ciência e tecnologia no Brasil, tá? Estou falando só o CNPq, não estou falando de universidade, né? Eles então saiu de 2001 de 521 a 531 milhões e em 2015 esse investimento chegou a 2,4 bilhões de reais. Bom, no ano seguinte, aquela crise do impeachment, tá? E aí o governo da presidente Dilma, ele governou durante uns 6, 7 meses só, e os outros meses foi o governo Michel Temer. Então só nisso aí, o CNPq teve um investimento de 1,3, um pouco mais de 1,3 bilhões. Note, um ano inteiro comandado pela presidente Dilma, que chegou ao topo, o CNPq recebeu investimento de 2,4 bilhões, que vinha sempre aumentando razoavelmente desde 2001, já com o Fernando Henrique, depois com o presidente Lula aumentou mais, mas com a presidente Dilma aumentou muito mais o investimento em educação no Brasil, chegando ao pico em 2015. Quando chegou em 2016, esse valor do investimento caiu para 1,3 bilhões do CNPq, tá? Falando investimento de uma organização, um órgão que é do governo federal de ciência e tecnologia. E em 2018, antes do presidente Bolsonaro assumir, no caso aí, vamos dizer, né? Esse valor caiu para 523. Veja, o CNPq em 2018 praticamente recebeu o mesmo montante, 2017 no caso, recebeu o mesmo montante, né? Desculpa, 2018 mesmo. Recebeu o mesmo montante de 2001. Eu estou mostrando quanto que reduziu o volume de investimento em educação, ciência, tecnologia e educação no Brasil, com a mudança de governo, né? E não é o presidente Bolsonaro ainda, tá? Então, eu estou falando de um órgão de pesquisa dos mais importantes do Brasil, tá bom? Então voltou ao patamar de 2001, só que temos que lembrar que de 2001 a 2018, quanto teve de inflação no país? Então esse valor de 2018 é bem menor que 2001. O país quer se crescer, se desenvolver, se não vai investir em ciência e tecnologia, esquece, não vai ficar exportando frutinha, vai ficar agronegócio, vai ficar exportando o que a gente chama de commodity, minério de ferro, petróleo cru, não desenvolve tecnologia, certo? Quando chegou o presidente Bolsonaro, esse corte de recursos em educação continuou mais ainda, levou muito mais de corte na educação, tá? Então, a escolha de rota do país, se você vai votar num presidente ou no outro, está associado àquilo que você acha que vai transformar o país. Se você acredita que educação é prioridade, você tem que votar em educação.
Se você acha que corrupção é prioridade, você vai ter que votar no que se diz de corrupção, né? Se você acredita que é outra coisa prioridade, você vai votar nisso. Isso a gente chama de valores, né? Valores. E valores é o que define a sua mente, seus princípios de vida. Então já entendemos aí a importância de eleger, né? E agora, voltando para o caso, o que eu falei lá em 2018? Que a empresa de armas, a Taurus, valorizou praticamente 400%. Então, se você fosse lá, você é um eleitor do presidente Bolsonaro, tá? Então você moscou se não investiu na indústria de armas, porque você ganharia muito dinheiro, multiplicaria por 4 apostando no seu cavalinho, né? E agora, essa semana aí que passou, as empresas de educação, Cogna, por exemplo, você pode ver na internet, né? Empresas de educação valorizaram, foram as que mais valorizaram em ações, agora 30%. Por quê? Porque o candidato Lula já expressou que vai assumir o governo, assim, né? Assumindo o governo é que vai assumir. Ele assumindo o governo, ele vai voltar a fomentar investimento nas empresas do FIES, enfim, e essas empresas ganham muito com isso. Ganham muito com isso. Então teve duas coisas que juntou. Um decreto atual do governo federal limitou o repasse dos recursos do governo para as empresas que trabalham online, né? E aí favoreceu as empresas que têm mais presencial. E juntou com a declaração do candidato Lula de que vai voltar a investir forte no FIES. Então veja que em uma semana as empresas valorizaram 30%. Então a gente ou você tem que pensar, você que é investidor, eu vou votar no candidato, mas pensa em investir, né? Você vai ganhar muito dinheiro com isso. Isso que é relevante, que é importante. Isso que a gente quer dizer para você, o quanto que impacta o seu voto na eleição, o quanto que impacta votar num ou no outro candidato que vai ganhar o projeto. E aí, obrigado. E aí é o seguinte, isso, voltando aí ao primeiro ponto, né? De jamais esquecer da questão de alinhar o seu voto para governador, para senador, para deputado federal, estadual, com o governador ou o presidente, porque você vai ficar votando um candidato, já falei, né? Vamos dizer que seja o PT, presidente Lula. Aí você vai votar nos candidatos que estão alinhados lá com o PL do presidente Bolsonaro, está dando tiro no pé. O presidente Lula ou vai ter que dar, depois ficar negociando com o Congresso, ou não vai conseguir fazer as coisas que a oposição vai barrar, né? E da mesma forma, se você vai votar no presidente Bolsonaro, você tem que se aliar com os candidatos a deputado estadual, federal, senador, que estão associados lá ao presidente Bolsonaro, para ele poder governar sem o que está acontecendo hoje. Que é o seguinte, isso acontece desde lá do torneio, o troca-troca, tem que negociar com os parlamentares, dar cargo, porque os parlamentares fazem maioria, não são do partido do presidente, tem um tal do Centrão, que é o que realmente comanda o governo desde o Zé Sarney, né, chamado Centrão, que é o Centrão. São vários, um monte de deputados, que eles chamam que não são da esquerda da direita, são vários deputados aí avulsos, tá? E que eles é que estão lá comandando. Então, por exemplo, o Ciro Nogueira, hoje, ele é o ministro-chefe da Casa Civil, o ministério mais importante do governo, né? Quem é Ciro Nogueira? Ciro Nogueira é um senador que foi ministro da Dilma, do governo PT, né? Ele não era um dos ministros mais importantes, mas ele tinha lá o prestígio e era ministro da Dilma, tá? Então você tem aí vários parlamentares do Centrão hoje, como eu falei o caso do Ciro Nogueira, né, e outros parlamentares, que eles eram do governo do PT, tá? E eram ministros, inclusive eram cargos chaves lá, porque tinha uma bancada, pressão, e aí, se o governo não cede, o que acontece no final das contas? Tomou impeachment, né? Ou os seus projetos não eram aprovados. E é isso que acontece, que você vai chamar de corrupção, mas é isso que acontece no país. Bom, nós estamos aqui pedindo para apertar os cintos, porque vai ter uma turbulênciazinha, não sei como é que vai ser, mas o que eu queria falar nessa live que eu fiz ontem, né, no Instagram, e eu estava gravando para o YouTube também, era isso aí, para mostrar a você como que o seu voto na eleição, né, ele é um fator de decisão
você pode mudar muito a sua vida financeira, o seu bem-estar, investindo em empresa, ou você, por exemplo, sabendo quais setores que vão ser dominados pelo governo, que vai favorecer a sua vida ou não. Aquele abraço do professor Carlos Henrique Duarte, para você investir a sua riqueza com sabedoria, saúde e bem-estar e transformar o país, realmente transformar esse país, tá? Tenha um bom voto, que você vote consciente e que você tenha em mente realmente de ter um princípio, né? Eu tenho um princípio na minha vida, eu acho que você tem que ter um princípio na sua vida, tá? Nosso projeto de Ciência da Informação é a transformação pela educação. Eu me transformei pela educação, não foi nenhum governo que me proveu a educação, foi minha mãe, meu pai. Foi pela educação que eu me transformei em todos os países do mundo desenvolvidos, inclusive até ainda chamados emergentes, como Índia, China, eles estão investindo muito em educação, muito. Eu lá na Inglaterra encontrei muito indiano, lá tem tanto indiano que tem restaurante indiano pra caramba, vários lugares indiano, e muito difícil ser brasileiro. Lá tinha muito chinês lá na Inglaterra, né? O governo manda da Inglaterra para os Estados Unidos, o governo da Índia, da China, tinha pessoal da Ucrânia, da Rússia, quase nenhum brasileiro lá. Isso no ano que foi top de investimento, assim, foi um ano depois do top do investimento, né? Mas o investimento foi em 2015 para a gente ir em 2016, por exemplo, tá? Então, eles mandam porque eles sabem que investir em educação, mandar as pessoas para o exterior, faz diferença muito grande no país. E investir em educação, eu sempre acredito que é prioridade, e investir com eficiência, ainda que há uma má eficiência, mas ainda é menos pior investir com má eficiência do que não investir nada. Para ter educação, é preciso ter o quê? Saúde. As pessoas precisam se vacinar, ter hospital, ter SAMU, ter atendimento médico, né? Nós estamos com uma crise muito pesada de saúde no Brasil. O sistema de saúde do Brasil, na Inglaterra, foi atendido no sistema público. O sistema público lá na Inglaterra, o NHS, é fantástico, um exemplo no mundo. E, por fim, a população, eu acredito que tem que ter bem-estar, né? As pessoas têm que ter comida, alimentação, as pessoas têm que ter pelo menos as condições de viver, casa, moradia, água, encanada, esgoto, né? Condições dignas para poder estudar. É isso que nós acreditamos no Ciência da Informação, e isso que acreditamos que podemos transformar a nação. Aquele abraço que vamos ter a nossa pequena turbulência do espaço. Um abraço, muita riqueza com sabedoria e bem-estar, e uma ótima eleição para você. Para deputado estadual, pense, não só no governador. Para presidente, pense no deputado federal e no senador, porque eles é que comandam o governador e o presidente. Aquele abraço.